Olá, meu nome é Ricardo. Hoje vamos falar sobre o sistema radicular. Basicamente, as raízes são órgãos altamente especializados, que têm a função de servir como meio de fixação da planta, além de absorver a água, nutrientes e sais minerais. Uma outra função importante é fazer a reserva de nutrientes, como no caso das tuberosas. Apresenta, geralmente, geotropismo e hidrotropismo positivo. Oi gente, meu nome é Adriana. Falarei agora sobre a morfologia externa de uma raiz. Na extremidade encontramos uma estrutura resistente na forma de cone, também chamada de coifa, cuja função é proteger o meristema radicular, um tecido em que as células estão se multiplicando ativamente por mitose. Em seguida temos a zona de alongamento, responsável pelo crescimento e comprimento das células radiculares. Acima da zona de alongamento, observamos a zona pilífera, que se caracteriza por apresentar células epidérmicas dotadas de projeções citoplasmáticas finas e alongadas, os pelos absorventes. Estes pelos aumentam a área de absorção da água e dos sais minerais de que a planta precisa. Já na região suberosa, onde as células são cobertas de suberina, substância impermeabilizante, ocorre uma pré-seleção dos solutos que devem ser absorvidos. Nesta, localiza-se a zona de ramificação, onde emergem as raízes laterais, que aumentaram a área de fixação da absorção da planta. Olá pessoal. Meu nome é Leandro. Agora falarei sobre a classificação das raízes. Elas podem ser classificadas basicamente quanto ao local em que se encontram: subterrâneas, aéreas, aquáticas. No sistema radicular subterrâneo, observamos os tipos pivotante ou axial, e o fasciculado ou cabeleira. Raiz axial ou pivotante são caracterizadas pelas dicotiledôneas. Neste tipo de raiz subterrânea, é possível detectar com clareza uma raiz principal distinta das raízes secundárias. Raiz fasciculada são caracterizadas pelas monocotiledôneas. Neste tipo de raiz subterrânea, não é possível detectar tão facilmente a raiz principal das outras raízes, pois, como já diz o próprio nome, há uma ramificação secundária, terciária e assim sucessivamente, sempre a partir da raiz primária. Raízes aéreas e aquáticas. Raízes aéreas são aquelas que se desenvolvem parcialmente ou totalmente em contato com a atmosfera, apresentando as mais diversas adaptações estruturais e funcionais. São comuns entre as plantas epífitas e são todas consideradas adventícias quanto à origem. As raízes aquáticas apresentam um parênquima aurífero muito abundante, com câmaras e lacunas, funcionando como elemento de respiração e flutuação. A função deste tipo de raiz não é fixar, mas apenas absorver os nutrientes flutuantes presentes na água. Tipos especiais de sistemas radiculares. Quando as raízes desenvolvem diferentes funções, além de fixação e absorção, elas geralmente apresentam características morfológicas especiais. Dentre elas podemos destacar, no grupo das raízes subterrâneas, raiz tuberosa. A principal característica deste tipo de raiz é o acúmulo de reservas de nutrientes, sendo muito utilizada na alimentação humana. No grupo das raízes aéreas temos raiz suporte. São raízes aéreas, de origem caulinar, que fornecem uma fixação suplementar para a planta. Aparecem em plantas que crescem em meios de difícil fixação como mangue, pântano, lodo, ou em plantas relativamente altas em relação ao seu sistema radicular, pouco profundo. Raiz tabular. Raízes tabulares são raízes aéreas em forma de tábua, que se desenvolvem bem próximas à superfície do solo. Apresentam um maior crescimento no sentido vertical, ampliando a superfície de respiração e a estabilidade do vegetal. São comuns em plantas com caules bem desenvolvidos. Raízes escoras. Quando a copa das árvores atinge grande desenvolvimento, numerosas raízes adventícias começam a se formar a partir dos ramos laterais.
Ao atingirem o chão, fixam no solo, ramificam-se, e começam a apresentar um crescimento em espessura que sua parte aérea logo se confunde com o caule. Essas raízes também assumem a função de caule e auxiliam na condução da água e sais minerais do solo até a copa. Raiz estranguladora. São raízes aéreas, que envolvem o caule da planta suporte, causando sua morte, pois, por apresentarem crescimento em espessura e ficarem com consistência lenhosa, comprimem a planta suporte, impedindo seu desenvolvimento. Essas raízes, também chamadas mata-paus, quando causam a morte da planta suporte, geralmente já atingiram o solo, e nele se fixaram. Após a morte da planta, começa a sua decomposição, sendo comum encontrarmos certas espécies sustentadas apenas pelas raízes estrangulantes. Raiz grampiforme. São raízes aéreas em forma de grampos, e têm por função a fixação dos vegetais em suportes. São frequentes nas trepadeiras, como é o caso da era, planta que sobe em muros e paredes. Desenvolvem-se sempre do lado da sombra, constituindo um exemplo de fototropismo negativo. Raízes respiratórias ou pneumatófaros. São raízes de plantas que vivem em terrenos alagadiços, como nos mangues, onde o teor de oxigênio é baixo devido à intensa atividade de bactérias decompositoras. Nessas plantas, encontramos algumas raízes com geotropismo negativo, que se originam de raízes horizontais desenvolvidas próximas à superfície do solo. Na maré baixa, ficam expostas ao ar. Apresentam lenticelas, chamadas nesse caso pneumatódios, que permitem um melhor arejamento da planta. Raízes sugadoras. São raízes desenvolvidas por plantas parasitas, como, por exemplo, a erva de passarinho. Planta cujo nome provém do modo como suas sementes são disseminadas. Essas chegam aos ramos das árvores aderidas ao bico dos pássaros, ou depositadas com as fezes dos mesmos. Em cima da planta ou hospedeira, germinam e desenvolvem um órgão de contato, o apressório, de onde saem raízes muito finas, denominadas austórios, que penetram até os vasos da planta hospedeira, de onde retiram os alimentos necessários à sua vida. As plantas parasitas podem ser holoparasitas ou hemiparasitas. As holoparasitas, devido à ausência de clorofila, não podem viver de outra forma, a não ser dependendo completamente da planta hospedeira em relação à água e alimentos já elaborados, fixando o austório no floema e podendo causar a morte da planta parasitada. As hemiparasitas, embora possuam folhas verdes, não são autossuficientes e dependem parcialmente do hospedeiro, necessitando de água e sais minerais, fixando os austórios no xilema do hospedeiro, convivendo com a planta parasitada por anos. Alguns tipos de raízes mantêm relações de simbiose com outros seres vivos. Uma delas é conhecida como micorrizas. A associação mutualista das raízes de vegetais superiores com fungos ocorre em quase todas as plantas terrestres. A micorriza caracteriza-se pela troca de nutrientes entre os parceiros. A planta superior fornece ao fungo principalmente carboidratos, enquanto o fungo fornece à planta principalmente água e compostos nitrogenados ou fosfatados, além de outros nutrientes essenciais como cálcio e potássio. Outra relação de simbiose conhecida entre bactérias e plantas são os nódulos radiculares. Aparecem nas raízes de muitas plantas da família das leguminosas, como consequência da infestação por bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico. Essas bactérias penetram nas raízes por meio dos pelos radiculares, passam até as células corticais, multiplicam-se e estimulam tais células a se dividirem, formando um nódulo. São importantes, pois transformam o nitrogênio disponível no ar atmosférico em nitrato, que é a forma em que o nitrogênio é utilizável pela planta. Plantas epífitas. São aquelas que vivem sobre um substrato, geralmente outra planta. Neste caso, há uma relação de inquilinismo, sem prejuízo para a hospedeira. As epífitas desenvolveram adaptações para esse tipo de vida. As bromeliáceas absorvem água da chuva, neblina e até mesmo a umidade do ar, através de escamas epidérmicas.
As orquídeas desenvolveram o velame, uma epiderme multiestratificada que protege a planta contra a perda d'água e, ao mesmo tempo, retém passivamente, por difusão, a umidade que vem do meio externo. Até a próxima!